que esse é o principal ponto que a IA, juntando essas técnicas, a gente vai chegar muito nisso. E já também, né, Bruno, com muito efeito prático, isso que o Bruno tá dizendo, né? A jornada de compra, a marca, mas não só transportar ela, né? Não só como um canal. E fazer com que a pessoa tenha mais tempo, né, para se dedicar no que é mais importante, que eu acho que para o varejista é se relacionar com o seu cliente. Então, quanto mais a gente conseguir absorver uma parte do trabalho e deixar ele mais livre para conversar com o seu cliente, e conseguir dar disponibilidade para quando o cliente quiser entrar em contato com a marca tá lá para conversar com ele de maneira individualizada e personalizada, isso é uma coisa muito positiva. Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira edição do nosso Pod do Varejo, um espaço super especial que a gente criou porque a gente sabe que a vida do varejista é muito corrida e a gente quer trazer aqui assuntos relevantes que o varejista precisa saber no seu negócio para ajudar ele a vender mais e a criar o futuro dos seus negócios. Eu sou o Thiago Melo, eu sou responsável pela estratégia de produto dos nossos softwares aqui da Lynx e também pelo marketing da empresa. Para você que não conhece a Lynx, a gente é responsável por grande parte do volume de vendas do varejo brasileiro. São mais de 860 bilhões de reais que passam pelas nossas soluções. A gente tem também grande parte do e-commerce brasileiro, com 37% do volume vendido no e-commerce brasileiro passando por nossas soluções e mais de 2,7 bilhões de cupons fiscais emitidos que usam nossa solução. Então a gente tem muito orgulho de falar que a gente constrói nossos produtos juntos com os nossos clientes e que a gente ajuda de verdade a transformar os sonhos das pessoas em resultados através da tecnologia. Então vai ser excelente poder bater esse papo com vocês e hoje especialmente eu estou aqui com dois grandes amigos e dois grandes especialistas para falar sobre inteligência artificial. Eu acho que é o grande tema desde o final do ano passado, que está todo mundo falando nos eventos de transformação, que está todo mundo falando de que vai transformar o mundo. A gente vai abordar aqui com as duas melhores pessoas que vocês poderiam conhecer. Eu acho que vocês vão se encantar com o que vocês vão escutar aqui, porque eu conheço muito bem esses dois aqui e eu queria apresentar, ele vai falar daqui a pouco, mas o Gustavo Schifino, que é responsável aqui por novos negócios dentro do nosso portfólio e também um curador de grandes eventos internacionais como Web Summit, NRF, NRA, e ele faz isso há um bocado de tempo acompanhando quais são as principais tendências de negócio e de varejo aí pelo mundo. E também o Bruno Maia, que trabalha com inteligência artificial há mais de 8 anos, é um dos caras que protagonizou a inteligência artificial aqui no Brasil. Agora eu acho que está muito famoso, todo mundo conhece, mas esse é um dos caras que estava lá na fundação quando estava tudo isso sendo feito para poder ser usado, então vai ser bom entender como isso funciona e como a inteligência artificial vai transformar o varejo. Isso é um pouco sobre a gente, a partir de agora vamos falar bastante de conteúdo e vamos passar aqui para os nossos convidados, para eles se apresentarem. Então, vamos começar com o Guga. Guga, começa se apresentando para a gente, indo além do profissional, quem é o Guga, o que é que você gosta e por onde você tem andado aí pesquisando sobre inteligência artificial. Cara, eu acho que o que mais me define é um cara curioso, inquieto. Tenho 2 filhos, um mora na Alemanha e vive profundamente esse ambiente, né? Trabalha na Ecosia. E uma filha que trabalha numa aceleradora. Então é muito grande a troca e eu acho que isso me ajuda a ser um cara melhor. E além de 2 filhos, eu pego onda, acho que isso é bastante divertido e ajuda a trazer um pouco de equilíbrio desse mundo tão digital aí que a gente vive. Boa, e Guga é um grande palestrante internacional, curador, né? Ele não gosta de falar, mas conta um pouquinho aí dos eventos que você cobriu nos últimos anos, cara. Eu tive a honra aí de ser palestrante na última NRF, né? Que é o maior evento de varejo do mundo. A gente esteve juntos, né, Thiago, na CES, que é um evento que realmente apresenta o que está acontecendo, o que irá acontecer no ano, no que se refere a novos devices, novas soluções de IoT em Las Vegas. Talvez esse tenha sido o maior evento que a gente cobriu nos últimos 90 dias aí nesse ano. E também a gente faz, né, o Web Summit com muito orgulho, uma curadoria incrível nesse evento. Agora, no Web Summit Rio, também teve esse tema de AI bastante relevante.
Ou seja, só esse ano aí foram pelo menos 4 grandes eventos globais com mais de 50 mil pessoas cada um. Então, Porque você acabou de voltar de Chicago, ainda teve NRA, né? Exatamente, estava esquecendo. Voltei quinta-feira da NRA de Chicago, onde também tratou muito desse tema, né? Os restaurantes nos Estados Unidos, lá tem 500 mil vagas de trabalho que não tem quem opere, né? A gente tem 2 vagas para cada pessoa que está procurando e vai se resolver através de automação e de inteligência artificial. Realmente foi um evento que não era exatamente sobre tecnologia, mas acabou, como todos os demais, tratando basicamente de inteligência artificial. Muito legal. E Brunão, você, cara, quem é o Bruno Maia, além do profissional, e o que é que você é apaixonado, o que é que você faz e como é que você entra nesse negócio aí de inteligência artificial? Boa, bom, obrigado, Thiago, pelo convite. Prazer estar com você e com o Guga aqui, essas 2 feras. Bom, sou o pai do Felipe, né? E quem é pai sabe que ser pai é o que normalmente toma a maior parte do nosso tempo. Então, o primeiro título é esse. Eu tô aí há 22 anos e trabalho e apaixonado por tecnologia, né? Em algum momento lá atrás eu descobri que nós somos porções de pessoas cercadas de software por todos os lados. O software controla a nossa vida. Desde o banco até a pulseirinha, até o nosso carro. E aí eu decidi lá atrás, falei, pô, eu quero programar esse negócio, eu quero fazer software, né? E aí mergulhei, no meio do caminho encontrei Big Data, depois encontrei IA, né? Me maravilhei com esse mundo de algoritmos, a capacidade de transformar o mundo, né? Eu até brinco com o pessoal mais nerd, eu falo que se o Thanos soubesse programar, ele nem ia atrás do Jogos do Infinito. Ele ia programar e ia dominar o mundo programando, né? Então é esse o caminho. E é isso, estou aí nessa jornada faz uns 7 anos já com IA. E acho que a IA hoje, algoritmos, né, software, tem a capacidade de transformar não só o varejo, mas a sociedade em geral, né? E a gente pode transformar para melhor ou para pior. E acho que escolher transformar para melhor é uma escolha que a gente tem que fazer como programador, como cientista de dados, e estamos nessa jornada aí. E eu conheço o Bruno há algum tempo e esse papo vai ser muito rico porque o Bruno fala de IA antes de todo mundo que eu conheço falar de IA. Então é um dos caras aqui no Brasil que protagonizou esse tema em diversos locais. Eu acho que é você, meu amigo. Então temos um prazer de poder beber um pouquinho da fonte aí do que vai acontecer agora para o varejo em IA e também do que vai acontecer no futuro, que são coisas que a gente vai abordar aqui no episódio, tentando deixar bem claro quais são as oportunidades que a inteligência artificial vai trazer para o varejo. Indo direto para a primeira pergunta, que eu vou deixar aqui aberto para ambos. Quais são os principais benefícios do uso da inteligência artificial para o varejista? Onde é que vocês veem nesse momento agora ela trazendo valor e mais venda para o varejista? Posso começar com um dos dois, podem escolher. Até deixa eu fazer uma introdução aqui antes desse assunto, desse tema que é super relevante, porque existe um debate aí, né, do impacto da inteligência artificial no comportamento de consumo e no comportamento humano em geral. E tem muita gente trazendo que a IA, né, o tema do nosso pod do varejo, ela vai ter o impacto que teve o surgimento da energia elétrica ou da internet ou até da agricultura. E eu acho que é por aí. Eu sou do grupo de curiosos e de pensadores que acredita nesse impacto muito, muito relevante na vida de cada um de nós. E o varejo, que é o objeto da tua pergunta, é uma parte disso. E como o varejo representa uma forma de satisfazer o desejo de um cliente, de uma pessoa, acaba permeando toda essa mudança. Ou seja, muda o comportamento e o varejo acompanha para tentar atender essa necessidade. O impacto, então, no varejo é imenso, né? Não consegue se imaginar pedra sobre pedra do que existia antes de IA e depois de IA. Até porque quem não conseguir melhorar a sua produtividade, né? A gente vive uma revolução de produtividade, né? Não é também uma revolução de design, mas muito mais do que IA, o que está por trás é uma revolução de produtividade. E o varejo, se não for produtivo, ele acaba sendo sucumbido, aí, não tendo os resultados no mercado tão competitivo que é. Deixa o Bruno, que conhece, aí falar, mas eu queria dar esse comentário que realmente a IA ela tem um impacto muito significativo na humanidade. Muito bom, Guga, esse começo, para a gente entender que é algo muito maior do que o varejo, né? Isso. Que vai impactar a vida de todo mundo que está escutando aqui, que todo mundo deveria se interessar para aprender sobre o tema.
E indo mais para varejo, afunilando um pouco, eu acho que o Bruno pode ajudar a gente continua a partir disso. Boa, eu acho que a grande vantagem, né, que a IA traz pra gente é compreender o consumo, o comportamento do consumidor na linha do tempo, né? Nós estamos no varejo hoje aqui tentando decifrar o comportamento de consumo da geração Y e tem a geração Z com outro comportamento que nem chegamos nela ainda e a capacidade humana não chega, né? A gente não consegue entender esse comportamento. E comportamentos são dados, né? Os dados, eles são uma fotografia de uma época e de um espaço-tempo, né? Esses dados mostram como essa geração se comporta, como ela consome. A IA, com a capacidade de interpretar esses dados e gerar a predição, a gente consegue entender o comportamento e ser mais preciso. Acho que esse é o ponto, né? E aí a gente entra em entregar personalização, entregar uma cadeia de demanda mais precisa, né? Otimizar o funcionamento do varejo, né? Para o varejista conseguir planejar melhor o que ele vai vender, como ele vai vender e para quem ele vai vender, né? Então, eu acho que a IA, de forma geral, ela tira um pouco da lacuna que existe entre aquilo que você está vendendo e aquilo que o consumidor quer, né? Você aproxima mais esses dois mundos e você é mais preciso na hora de entender o consumidor. Acho que esse é o principal ponto que a IA, juntando essas técnicas, a gente vai chegar muito nisso. E já também, né, Bruno, com muito efeito prático, isso que o Bruno está dizendo, né? A Starbucks, o Deep Blue, ele realmente consegue desenhar a oferta de acordo com aquele cliente que está pesquisando o site ou que está querendo fazer uma determinada interação. Ou a Myntra na Índia, né? São 500 bilhão de faturamento, onde a base da oferta do produto do site é EA. Então, claro que preço dinâmico, oferta personalizada, são coisas que impactam totalmente. Eu me atreveria a dizer que não há nenhuma atividade do varejo que não tenha forte impacto com IA. Qualquer coisa. E da nossa vida também. Eu poderia dizer que mais da metade do que a gente fez hoje, aqui na Lynx, trabalhando, poderia ser feito por IA de forma melhor e gratuita. Então a gente precisa realmente botar a sandália da humildade, entender que o que nos trouxe até aqui não é suficiente para nos levar daqui para frente. E isso inclui todas as atividades do varejo, que é, na sua essência, vender, proporcionar, promover o sucesso de alguém. Só que o alguém mudou, como o Bruno lembra, de uma geração Z que tem outro tipo de ambição, muito mais preocupada com o final do mundo do que com o final do mês. É um outro serzinho que a gente tem que atingir o sucesso. E as formas de a gente atingir esse sucesso são muito mais relevantes, né? Muito mais possíveis de se tirar a fricção dessa relação de como existia anteriormente. A gente realmente tem muita coisa, né? Falando um pouco mais sobre mim aqui dentro desse portfólio da Lynx, né? Eu cuido da estratégia de produto da gente, então estou em contato com muitas iniciativas diferentes que a gente está fazendo para o varejista. E aí, eu acho que o que me chama mais atenção, e vocês já abordaram de forma mais subjetiva, acho que tudo isso, mas falando de mais objetivamente o que a gente está fazendo, a primeira coisa é essas vitrines personalizadas e essa capacidade da gente criar um site diferente para cada pessoa que acessa. A gente é protagonista disso aqui no Brasil. A gente tem 60% do mercado de busca e recomendação. Grande parte do e-commerce brasileiro passa por dentro dessa solução. Só para vocês terem ideia, no ano passado foram mais de 3,2 bilhões de vitrines personalizadas, individualizadas, que a gente criou usando essa solução. Ou seja, basicamente o nosso cliente consegue fazer, entendendo o jeito que ele navega no site, que o cliente deles navega no site, qual é o melhor produto para mostrar para o cliente de acordo com uma busca que ele fez dentro da parte de buscar do site, ou de acordo com que ele clica no site, eu vou mostrando quando ele voltar na home produtos diferentes, individualizando cada site e cada resultado de busca para ter chance de aumentar a conversão. Então isso é uma coisa que a gente já usa e já usava há um bom tempo IA para resolver esse problema. Outra coisa mais recente que a gente está fazendo é usar essas tecnologias de NLP conversacionais. O Bruno daqui a pouco explica para a gente o que é o NLP, mas usando essas tecnologias de grande base de linguagem neural para ajudar a gente a criar descrição de produto. Então, quando a gente faz uma descrição e a gente precisa ter uma descrição longa para a internet, a gente consegue ter mais ajuda de utilizar a IA para qual é a descrição correta para fazer. A gente consegue ajudar a enriquecer o catálogo dos nossos clientes via IA. Então, a partir do momento que você fala
código de barra daquele produto, a gente já preenche com a foto, com a descrição, se for um código de barra e um produto industrializado, a gente consegue achar isso. A outra coisa bacana com o IA que a gente está fazendo é essa individualização do contato. Como é que eu mando uma mensagem personalizada para cada cliente de acordo com o que ele comprou com a gente? Então a gente está usando a IA para conseguir fazer com que cada cliente receba uma mensagem personalizada para você. E aí, para isso, eu queria levar para outro assunto, e essa pergunta é direta para o Bruno, que o Bruno, um dos produtos que ele toma conta aqui dentro é o nosso Conversational Commerce, que é essa parte de utilizar a inteligência artificial para criar essa comunicação com o cliente com o objetivo de fazer venda e com o objetivo de gerar um relacionamento mais intenso com a marca, estando 24 horas disponível para ajudar, tirar dúvida e a IA de verdade se comportando como um assistente de venda da empresa. Bruno, explica um pouco mais, porque eu acho que a gente está no começo de toda a transformação que o Conversational Commerce vai trazer para o mercado de varejo, mas explica um pouco como é o nosso produto, o que ele faz e quais são as possibilidades e como ele pode ajudar o nosso cliente a vender mais. Legal, Thiago. O Chat Commerce, né, o Conversational Commerce, ele é um produto que ele transporta a jornada de venda do consumidor para o WhatsApp, né? E é importante entender o porquê do WhatsApp, né? O WhatsApp ele é um fenômeno em alguns países como Brasil e Índia e isso faz toda a diferença, né? Nós estamos falando no Brasil de quase 180 milhões de aparelhos conectados. Desses aparelhos, a Meta fez uma pesquisa em 2022, 78% abrem o WhatsApp como o primeiro aplicativo do dia. Então é uma intimidade que esse público tem com o aplicativo, onde transportar para esse canal a jornada de compra, a marca, mas não só transportar ela, né? Não só como um canal, mas conectar ali uma inteligência para ser pontual, para ser assertivo na abordagem, como você mesmo falou, é fundamental, né? O WhatsApp, ele é uma ferramenta maravilhosa, mas tem que tomar um cuidado enorme para não virar um incômodo para o cliente, né? A gente, na última década, viveu muito sobre user experience, né? Onde nós desenhamos o site, o aplicativo, para o consumidor vir até você e ter uma boa experiência. O WhatsApp é outra história. O WhatsApp pertence ao consumidor, o mundo dele pertence a ele. Você está invadindo o espaço dele com uma IA. Você tem que fazer isso com muita precisão. Você não pode fazer spam, você não pode disparar mensagem à torta direito para esse consumidor, senão o consumidor vai te bloquear, a Meta vai entender que você está incomodando o consumidor e vai te bloquear. Então a gente usa muita IA, não só para a jornada, mas para abordar o consumidor na hora certa, no momento certo, com o produto certo. Que aí é aquela hora que você vai abordar e o cara vai converter. A experiência que a gente tinha com chatbots, ela não é tão positiva até então. Eu acho que nesse momento que a gente tem a seção do Bard, do Google, do ChatGPT, eu acho que mudou um pouco isso, a experiência ela tá muito mais fluida. E assim, antigamente eu falava com Conversational Commerce, a primeira coisa que eu pedia era para transbordar. Era para dizer, cara, me transfere para alguém, porque você não entende o que eu falo e você não consegue, não tá empoderada como IA para resolver o que eu quero. Então eu já pedia para me converter ou para me passar para alguém. Quantos por cento das pessoas estão pedindo transbordo hoje em dia que usam nossa ferramenta? Hoje a nossa IA está retendo 78% dos atendimentos, tá? Então ela retém a maior parte e desse percentual que ela retém, ela já converte 4%. Um e-commerce no melhor mês converte 1,5%, 2%, né? Perfeito. E a tendência é cada vez mais ela reter cada vez mais. E o importante frisar que o nosso foco não é que a nossa IA chegue sempre em 100%, né? A nossa IA, a gente fala muito que ela é um aliado do vendedor. Então tem cliente nosso que fala, eu quero que a IA apresente o produto e transborde. Deixa o vendedor montar o carrinho. Numa venda mais consultiva, um produto mais caro, faz muito sentido isso, né? Ou então não, eu quero que a IA só monte o carrinho, mas na hora de pagar, transborde para um vendedor para ele fazer uma venda adicional, né? Então a nossa IA, o Guga falou muito bem sobre esse dilema da IA na sociedade, né? De que a IA está vindo com uma força muito grande, ela tem um poder de causar um impacto positivo ou negativo, substituindo pessoas. Eu costumo falar muito, substituir pessoas, ela envolve valores, envolve vontade, e isso não está ligado a uma inteligência artificial, está ligado a uma consciência artificial, e ela não existe, uma consciência. Então, substituir pessoas é uma iniciativa humana, é uma decisão humana, né? Sempre é por trás. E a nossa decisão aqui na Lynx qual é? Nós não queremos que uma IA substitua um vendedor que faz 100 vendas no dia, não queremos uma IA que faça 1000 vendas no lugar dele.
Nós queremos um vendedor usando uma IA, fazendo 1.100 vendas num dia. Né? Impulsionando esse cara, sendo uma ferramenta para ele vender muito mais no fim das contas. Muito legal, Bruno. E eu queria passar para você, Guga. A gente fala muito, e você falou muito bem aqui no começo do podcast, a inteligência artificial sendo tão importante ou mais importante do que a roda ou do que a energia elétrica. Mas a gente está começando a falar muito de personalização, né? De que a IA vai possibilitar que a gente atenda e melhore a interface com o nosso cliente. O que você tem visto por aí e como é que você acha que a gente vai conseguir usar a IA para fazer essa ultra personalização e a gente conseguir individualizar essa jornada com os clientes? E como a IA também pode, em geral, melhorar a experiência de consumo? Excelente pergunta. Eu acho que essa realmente é algo que vai acrescentar bastante aqui, né? Com tudo que a gente está falando para quem está nos assistindo. Eu contribuiria ainda 10 centavos com o tema anterior do Conversational Commerce, que é muito biológico, né? As pessoas conversam, elas não teclam, né? Desde quando o mundo é mundo, né? Desde a idade das cavernas, e a gente está voltando para isso. Então a aderência a esses movimentos, não só de teclar, mas principalmente conversar com o device, deve tomar uma proporção relevante da economia em muito pouco tempo. E o assunto da hiperpersonalização que tu traz, Thiago, para mim ela faz todo sentido, né? Vocês sabem que o sistema operacional do iPhone, dentro dele tu já vai colocar algumas restrições ou alguns desejos. Por exemplo, eu não quero consumir nenhum alimento de origem animal. Quando tu toma essa decisão e informa o teu sistema operacional disso, a partir daí, aqueles e-commerces nem trazem mais esse conteúdo. Imagina um cliente que tem no seu telefone aquilo que ele deseja, já filtrado, qual é a expectativa que ele vai fazer de você, varejista que está nos assistindo. Ele não vai aceitar que um supermercado entregue para um vegano uma promoção de salsichão. Então, realmente, a gente vai para um nível de exigência da hiperpersonalização dentro daquela máxima onde o cliente não compara tu ao teu concorrente. Ele vai sempre comparar o que ele tem de melhor, que ele tem na vida. Se ele gosta do Spotify, se ele gosta do Netflix, a expectativa que ele tenha do varejo é uma relação sem fricção como ele tem nessas plataformas, que cada vez mais se moldam ao cliente. E aí tem uma coisa que eu acho que vale a pena a gente refletir um pouquinho aqui, nessa parte de dados que o Bruno falou tão bem, que eu acho que os juros, se a gente pensar que o dado é do cliente, o cliente me empresta esse dado para mim usar no meu negócio. Os juros que peguei emprestado esse dado do cliente pago é oferecer algo relevante que faça sentido para ele, não para mim. Não é que os dados e a AI existe para diminuir o meu estoque que eu comprei errado ou que está perto de vencer, ou que não. Cara, é assim, o que do meu estoque que está perto de vencer ou que eu comprei errado que possa fazer sentido para alguém, e aí sim o olhar, a meta é efetivamente eu ofertar algo que faça sentido para o cliente final. E a tecnologia está a serviço de todo esse caminho. Por fim, um tema que vocês comentaram, que fiquei com vontade de falar sobre essa coisa dos empregos, né, da AI, que não é exatamente dentro da pergunta da hiperpersonalização, mas que... Acho que outra coisa que o Bruno e você trouxeram bem, e você agora na sua fala falou que precisa ser biológico, precisa ser natural. E a fala é algo até mais natural do que o texto. E o que me impressiona muito no nosso produto de chat commerce é a capacidade de reconhecer áudio e voz e de responder tudo com áudio em uma facilidade muito grande. E a outra coisa que me impressiona bastante, e eu queria que o Bruno falasse um pouquinho sobre isso, é que ele consegue individualizar até o sotaque. O jeito como a pessoa fala de acordo com a região. Fala um pouquinho mais sobre isso, Bruno. Isso é bem legal, Thiago. Esse assunto da voz, né? Ele parece um plus, uma perfumaria no produto, mas ele tem uma função social que nós descobrimos no meio do caminho que é super interessante. Existe uma parcela da sociedade, um público, que não compraria num aplicativo, não compraria num site. Mas é um público que usa o WhatsApp, que usa muito com voz, às vezes por uma timidez de escrever, porque não é totalmente alfabetizado, tem alguma timidez.
a gente vê esse público comprando numa marca online através da voz. Então ele rompe uma barreira, ele cria uma inclusão social interessante, né? E a gente focou muito numa experiência de voz também que seja bem suave e humanizada, né? A voz de IA, até a voz do Google nós conhecemos bem, existe há muito tempo, né? E só que você falou bem do chatbot, que tem há muito tempo no mercado. A gente viveu aí 10 anos do chatbot e ele não saiu muito do lugar, né? E agora a gente tem a possibilidade de uma tecnologia muito melhor. A gente hoje tem uma linguagem de programação onde a gente manipula a entonação e a velocidade da resposta. E é por isso que eu consigo criar uma resposta com sotaque regional, uma resposta animada, uma resposta mais séria. Então eu consigo ter uma resposta muito precisa usando esse recurso, né? E pegando um gancho do que o Guga falou muito bem, sobre o uso da IA, né? Tem uma frase que eu costumo repetir muito que a IA não vai substituir pessoas, mas pessoas que usam IA vão substituir as que não usam, né? Perfeito. Então, fazer da IA uma ferramenta para se empoderar, para você escalar na vida é muito importante. Eu acho que a principal questão que nós temos que fazer não é se a IA vai substituir pessoas, é como que nós ajudamos pessoas a parar de fazer trabalho de máquina, porque é isso que elas estão fazendo, né? E fazer com que a pessoa tenha mais tempo, né, para se dedicar no que é mais importante, que eu acho que para o varejista é se relacionar com o seu cliente. Então, quanto mais a gente conseguir absorver uma parte do trabalho e deixar ele mais livre para conversar com o seu cliente e conseguir dar disponibilidade para quando o cliente quiser entrar em contato com a marca tá lá para conversar com ele de maneira individualizada e personalizada, isso é uma coisa muito positiva. E aí eu queria, Bruno, e aí a gente pode passar rápido por essa pergunta, mas é algo que eu escuto bastante, sabe? Quando a gente começa a falar de tecnologia de ponta, parece que a gente tá falando de algo que é só pro grande. Fala, esse pessoal tá falando aí de IA, eles estão fazendo um bocado de coisa, deve ser caro, ou isso não é pra mim, esse negócio não é pro meu negócio, adoraria, mas não dá pra fazer. Fala um pouquinho, é só pro grande mesmo? Tipo, como é que tá o custo desse negócio? Dá pro pequeno também? Thiago, é para todo mundo. A resposta direta é essa. Nós, felizmente, vivemos um momento maravilhoso da tecnologia, onde a computação em nuvem e a competição entre as nuvens tornou a computação acessível, né? Quando nós falamos de IA, de Big Data, de Analytics, nós estamos falando de poder computacional. Essa é a chave da questão, né? O poder computacional avança e a análise de dados avança junto com ela. A competição entre as grandes nuvens e a disponibilidade das nuvens fragmentou a computação. Fragmentou em pedaços tão pequenos que hoje um pequeno varejista, se ele quiser fazer uma análise de visão computacional, que é a IA entendendo uma imagem, ele consegue alugar a gente chama de GPU, que é uma placa de processamento de imagem. Ele aluga 10 minutos de uma GPU na nuvem, depois desliga ela não custa mais nada. Ele gastou ali R$15 para fazer um processamento. Então, hoje é super acessível, né? E nós desenhamos o produto para ser acessível. Então, hoje, eu tenho grandes clientes da Lynx rodando o produto e eu tenho clientes que estão indo agora para o digital, que é um cliente que tem 1 ou 2 lojas de calçado, ele está indo para o digital e já está usando o conversacional. Já é acessível e a IA está rodando para ele. Excelente. Então, fica a provocação para quem está escutando a gente, pessoal. Se informem sobre IA, tem muita ferramenta gratuita, inclusive, e o nosso produto ele é feito da lógica que a gente cria de SaaS, né, que é Software as a Service, para que se você usa pouco, você paga pouco, se você usa muito, você paga um pouco mais de acordo com a quantidade de uso. Então, seja para o pequeno, seja para o grande, cabe no bolso de todo mundo. Então, procurem a gente, eu acho que tem mais informação. Pessoal, eu queria abrir um pouco a discussão agora, acho que a gente já falou muito sobre varejo, como a IA vai ajudar o varejo, do conversação no commerce, o que a gente está fazendo aqui de vitrine personalizada, de comunicação individualizada, até de ajudar a criar a descrição. E eu queria usar um pouco a cabeça do Google, que para mim é um dos caras que mais entende de inteligência artificial e de transformação digital e mudança de comportamento de consumo que a gente tem aqui no Brasil. E eu queria usar um pouquinho o Google para sair desse frame só de varejo. O que tu tem visto? Tu já falou aqui dos congressos que você já passou esse ano e você sempre monitora essas tendências, o que estão acontecendo. Falando mais genericamente, mais geral de IA. Fala algumas coisas interessantes que você tem visto por aí que a galera tá usando e como tu acredita que a inteligência artificial vai agir nas nossas vidas em diferentes âmbitos, não só no varejo. Olha, a pergunta desculpa, bem ampla.
Eu acho que o impacto é significativo, como eu comentei no início, e eu acho que tem algumas coisas que a AI não vai resolver, né? E que a gente tem que ficar muito bom nessas. Eu acho que quando a gente pensa em comportamento humano, a gente não vai conseguir resolver o cuidado uns dos outros com a AI. A AI também não prioriza o que deve ser feito ou como deve ser feito, e a AI ela não inspira. Essas três coisas poderiam ser contestadas, né? Ah, não, eu acho que a AI pode me inspirar, pode cuidar de mim, pode efetivamente fazer com que eu me motivasse a sair do ambiente onde eu estou. Mas efetivamente hoje, concretamente, essas três coisas são tarefas humanas e as empresas que forem boas nisso terão sucesso, né? E cada vez mais a AI vai ficar mais fácil de elas utilizarem-se. E aí tem uma coisa que a AI não resolve, que a tecnologia não resolve: produto ruim transformar em produto bom. Não resolve. Não consegue. O que a tecnologia faz é deixar um produto ruim ainda pior, porque mais pessoas vão comentar sobre ele. Ela não vai sanar um produto ruim. E a gente vê um momento onde, assim como as pessoas que não têm um sentido de viver, não vale a pena se relacionar, né? Tu tem aquele vizinho que vende Amway. Tu não aguenta entrar no elevador porque ele vai querer te oferecer uma... Parece que a vida do cara é só aquela venda. Qual é o sentido de uma empresa de varejo que a vida dela é fazer aquela venda? Nenhum. Então a gente pensar nesse assunto desse jeito mais amplo, de pensar as organizações como indivíduos que têm uma causa e que lutam por ela, e aí sim a AI a serviço deles. Ou seja, talvez no Web Summit Rio, e tu estava lá também, Thiago, a gente teve talvez 200 palestras de AI. E teve uma de inteligência natural. Qual foi aquela que o público mais referenciou como melhor palestra do evento? A de inteligência natural. Um evento que poderia se chamar de AI Summit, né? Teve gente que estava chamando assim, o Web Summit, porque era só AI para tudo quanto é lado. A palestra do Fred Jelly, ele diz assim: quem sabe a gente se inspira na natureza? Quem sabe essas 15 milhões de espécies têm algo a nos dizer? Por que uma planta que não precisa ter cheiro e precisa ter cor, porque aquilo gera a polinização, por que ela é assim? Como que ela enfrenta os problemas de marketing da vida? Então, acho que isso é uma coisa absolutamente interessante. Em Chicago, talvez o takeaway que mais me motivou assim nessa tua pergunta, de um jeito mais geral de olhar esse ambiente, trazendo para a naturalidade, eu diria que se dizia, né? A gente tinha lá a Domino's dizendo isso, né? Que é uma empresa de tecnologia que vende pizza, né? E a gente viu muitas seguindo esse caminho, a gente viu no varejo várias dizendo isso. E parece que caiu uma ficha que agora, semana passada, na NRA, que o Fábio Viviani, que foi um dos palestrantes, cara, na verdade todas as empresas são empresas de marketing e não de tecnologia. Porque fazer um produto bom com auxílio da AI, da automação e de tudo que a gente conhece, não é difícil. Mas fazer com que o mundo saiba que tu faz esse produto, isso sim é difícil. Então não somos mais empresas de tecnologia levando o produto ao consumidor, quando a gente pensa em varejo, e sim empresas de marketing que precisam olhar para a parte humana e mais nobre de priorizar, de cuidar e de inspirar as pessoas para usar a inteligência artificial para chegarem aonde desejam. Acho que é esse um pouco do caldo que realmente faz a AI fazer sentido. Eu gostei da tua abordagem para responder essa pergunta, porque eu acho que a gente tem tanta consciência que a IA vai mudar tanta coisa, que eu te perguntei o que você tá vendo por aí, e você começou dizendo, olha, isso daqui é que eu acho que ela não vai ajudar. No resto, ela vai ajudar em todo o resto. Mas isso daqui, cara, se você não tiver, não adianta, foca em desenvolver isso e utiliza a IA pro resto. Eu tenho alguns exemplos meus que eu acho bacana para dar mais tangibilidade para quem tá escutando a gente ou quem tá vendo a gente no nosso videocast, de alguns exemplos que eu achei interessante. No Web Summit, a gente teve a palestra do Fernando Machado, que é o CEO da Notco,
Desculpa, o CMO da Nautical, né? Ele é responsável pelo marketing lá. A Nautical é uma empresa que ela vende produtos baseados em planta, e ela tenta fazer com que você sinta na sua boca, usa a inteligência artificial para saber como misturar aquela composição de planta para que você sinta na sua boca o gosto de você estar comendo uma proteína animal. Seja o leite, seja a carne, iogurte, assim vai. E aí, ele fez uma campanha que me marcou muito utilizando a IA, que é dizendo assim, pediu para a IA criar uma fase de envelhecimento dos animais. Ele pediu para o Midjourney, que a gente vai falar daqui a pouco contigo sobre, Bruno, mas ele pediu para o Midjourney assim, imagine uma vaca com 47 anos, que deveria ser a idade máxima que uma vaca chega. Só que a gente não vê uma vaca velha porque a gente mata antes para comer. Então, assim, ele criou todo o ciclo de envelhecimento dessa vaca usando IA e fez uma baita campanha de marketing com isso. O que me marcou muito dentro do Web Summit, quase toda empresa de design falando que está usando IA para criar. E é que muita gente ainda tem vergonha, eu tenho sentido isso acontecendo. Você usou IA para fazer isso, não foi você que fez. Você usou IA para criar essa imagem, você usou IA para criar esse texto. Cara, é muito mais sobre a gente ser prompt designer, a gente saber o que é que eu peço a IA para IA criar, Exatamente. Como é que eu crio aquela prompt, do que não usar a IA e falar que isso aqui não fui eu que fiz. Se você foi responsável por criar a prompt, e a prompt ela é boa o suficiente para gerar um resultado melhor, use. Então, a quantidade de empresa de design dizendo que está aumentando muito mais a produtividade, fazendo muito mais ideação e usando a IA para gerar ideias, tem sido muito forte. Essa lógica de você, que nem você abordou, Bruno, da gente juntar o homem e a máquina para conseguir fazer mais, eu acho que essa é a realidade. A IA sozinha tem um potencial, o ser humano sozinho tem um potencial, os dois juntos vão muito além do que dá para ser feito, e a gente vê, por isso que o Guga falou no começo, que isso aumenta bastante a produtividade. Então, a gente tem visto muito a IA para design, muito a IA para marketing especificamente. Então, um dos exemplos da Nautical, ela usava a voz do Morgan Freeman, por exemplo, para falar da Nautical. E ele terminava dizendo assim, do mesmo jeito que você não percebeu que eu não sou o Morgan Freeman, só que isso com a voz do Morgan Freeman, você não vai perceber que o material, que os produtos da Nautical não são de proteína animal de verdade. Então, super interessante a abordagem. Eu acho muita coisa tá para vir por aí por marketing. A outra coisa de visão computacional, e principalmente para agricultura, a gente na CIES, Guga, a gente viu muita aplicação de IA, onde você coloca uma câmera dentro da máquina que faz o arado lá, e ela identifica a necessidade de agrotóxico que cada planta precisa no milissegundo lá, e vai colocando o produto certo na quantidade certa na planta certa. Muita gente usando IA, passando drone em cima do campo para achar a praga 20 dias antes dela aparecer. Então vai transformar completamente também a agricultura. É difícil citar alguma coisa que ela não vai transformar, mas eu queria citar alguns exemplos fora varejo que a gente tem visto o pessoal usando, e isso é super interessante. E aí eu queria, Bruno, passar para você uma pergunta, e o Guga pode complementar também se quiser. Cara, estamos no começo. Eu sei que para você que vive há década, isso não é tão começo, mas eu acho que é o começo de uma democratização da gente poder falar de uma pessoa normal do dia a dia, entender o que IA e talvez já até ter usado, até porque o ChatGPT chegou em 100 milhões de usuários em 2 meses, batendo o recorde de todas as empresas. Mas o que tu tem acompanhado, Bruno, para o futuro de IA? O que tá vindo por aí? O que você acha que vem por aí também? Porque tem muita coisa que a gente especula, porque eu fui fazer um curso no MIT para entender. Eu tava começando a trabalhar com o Bruno, eu fiz, cara, não vou conseguir conversar com esse cara, ele sabe muito mais que eu. Fui fazer um curso de inteligência artificial em 2021. Fui lá no MIT, baita faculdade, e os caras falaram, estamos 10 anos de distância para uma IA generalizada igual o ChatGPT. Aí, um ano depois, existe o ChatGPT, eu falo, puta, tudo que eu aprendi acelerou 10 anos, né? Então, assim, Bruno, cara, o que tá vindo por aí no futuro? Você tava falando do novo Midjourney que tá vindo, mas fala um pouquinho do que você acha que vai ser o futuro dessas tecnologias de inteligência artificial. Legal, Thiago. Tem 2 pontos que nós temos que compreender sobre a IA, né? A evolução dela que vai se estabelecer, o que vai ficar no mercado, e a corrida das Big Techs, né? Para poder colocar tecnologia no mercado e fazer seu hype, né? O ChatGPT é um hype, tá acontecendo muito forte, né? O ChatGPT, a gente já usa na Lynx desde o final de 2021, na versão beta. A gente já testa ele há muito tempo, né?
Então a gente tem que entender um pouquinho como as coisas impressionam a gente. Passou o hype, aterrissou, vamos agora descobrir o que fica de verdade, né? A gente notou muito que o ChatGPT, ele impressiona na forma como ele responde, mas o ChatGPT falha no conteúdo, porque o ChatGPT é uma fotografia de setembro de 2021, essa é a realidade. E os dados são vivos, né? A sociedade é viva e ela gera dados diferentes todos os dias, né? Então, o que nós estamos enxergando? A OpenAI mostrou que existe um caminho para uma IA generativa muito potente. Ela que vai ficar? Ela que você vai usar? Provavelmente não. Ela mostrou que existe um caminho para nós, uma empresa do varejo gigante, poder falar, nós vamos usar o nosso conteúdo e criar uma IA generativa do varejo nossa. E não é uma IA, não é uma fotografia. É uma IA que vai pegar os dados atuais, que passam pelos nossos sistemas, que vai treinar todos os dias e vai todos os dias responder com mais precisão. O Google está vindo muito nesse caminho, né? Eu não sei se o grande público sabe, mas a tecnologia que a OpenAI usou, quem criou foi o Google, né? Eu acho que vai acontecer no mercado um fenômeno por causa da IA que vai fazer as pessoas procurarem o seu lugar no mundo. Aquele cara que é um cara designer, que ama o que faz, a IA vai ser um auxílio para ele. Aquele cara que caiu no designer por algum erro do destino, mas não é a praia dele, não é o caminho desse cara, esse cara vai ser atropelado pela IA. E esse cara vai perder esse tato no mercado. E é importante a gente entender. Impressiona muito. Midjourney impressiona. ChatGPT impressiona. Mas eles são um reflexo, uma releitura do passado. Eles criam com base no que nós humanos criamos. Eu faço sempre uma reflexão. Se eu pedir agora para o Midjourney criar uma foto nossa aqui com os traços do Van Gogh, ele vai criar um quadro de nós três com os traços do Van Gogh. Mas imagina que o Van Gogh nunca existiu. E eu vou pedir para a IA, que é uma foto nossa, com pinceladas fortes, com tom pastéis. Ela nunca vai criar um Van Gogh. Então a genialidade, a capacidade de criação ainda é humana. Isso é insubstituível. Então a gente sempre tem que olhar para a IA como um auxílio e ela vai criar, quem vai criar o futuro, quem vai inovar. E o Guga pegou num ponto importante do que ela não vai fazer, é super importante. Somos nós, né? E tem um ponto que eu acho super interessante, e aí é fora do hype, né? Mas é algo importante. O ChatGPT, ele foi treinado com dados até 2021 e é uma fotografia. Mas a IA, basicamente, se trata de eu pegar dados atuais e treinar sempre um modelo, né? E a gente no varejo, principalmente com a solução de busca e recomendação, a gente todos os dias pega todos os carrinhos, retreina um modelo e descobre qual é as composições de carrinho do futuro, né? Quais são as combinações de carrinho do futuro. Isso é uma técnica de uma análise de série histórica que a gente chama, né? Eu pego uma série histórica de dados e analiso. E aí, dentro das técnicas, eu vou entrar no Tecnês, Guga, mas eu prometo que eu vou sair dele, tá? O Thiago falou, não vai no Tecnês, senão o pessoal não vai entender muito lá. Vocês vão assistir o Spotify daqui pra frente, conseguir prever a sua próxima música com uma precisão absurda. O que eles fizeram é uma revolução em termos de análise e de predição. E o que isso tem a ver com o varejo? Imagine eu aplicar essa mesma técnica que está num paper já disponível da Spotify, o time de data science deles disponibilizou, aplicar essa mesma técnica no varejo. Então, ao invés de analisar alguns poucos produtos de carrinho, eu consigo analisar o carrinho, eu consigo analisar o endereço que foi feito o carrinho, se choveu naquele dia ou não, se naquele dia teve trânsito no local ou não pelo Google Maps, se teve algum evento próximo, por essas variáveis conseguir inferir sobre o comportamento de consumo de dali uma semana, um mês com muita precisão. Então, eu acho que esse paper que o time do Spotify soltou vai ser uma revolução que vai acontecer ao nível de GPT. Muito interessante, Bruno. E assim, eu vou passar para o Guga que ele pode adicionar alguma coisa e fazer as considerações finais. Nessa parte aí, né, de para onde vai, Thiago, que vou dar uma contribuição, eu acho que tem coisas preditivas, né, que são mais fáceis de se imaginar, né, de a gente realmente conseguir ofertar o produto certo, na hora certa, no momento certo. Mas tem coisas incríveis assim que já estão acontecendo, né? Uma parte talvez um pouco mais romântica, mas imagina que identificar uma doença que tu esteja possa ser feita pela tua voz, né? Não vai precisar ser invasivo. Ou como fez agora uma grande fabricante de cerveja, que quando tu tá conversando com o aplicativo para te deslocar de um lugar para o outro, se ela identifica pela voz que tu tá se tu bebeu, o carro para. E não sai dali com aquele comando, não tem que tu faça, porque ele realmente está determinado a isso. Ou agora até
a empresa que ganhou no Web Summit Rio o prêmio de melhor empresa, de melhor startup, ela criou uma maneira de as pessoas terem entrevistas de emprego sem o entrevistado e o entrevistador serem identificados, né? De uma forma onde a voz e as formas deixam de ser importantes no mundo onde há efetivamente a necessidade de a gente trabalhar com uma igualdade completa sobre todos os ambientes, né? De sexo, idade, religião, gênero. Então a gente vê coisas muito lindas que estão sendo feitas para uma sociedade que pode ser a sociedade que a gente sempre desejou e sempre na mesma medida pode dar tudo errado, porque quem está usando a arma pode ser um policial ou pode ser um bandido, aí é a arma, né? Então a gente tem que ter esse cuidado e essa preocupação de a gente ajudar as pessoas, né, a identificarem o seu melhor através do AI, não o contrário. Excelente, pessoal. Assim, tem muita coisa. A gente podia ficar aqui falando sobre IA e sobre as coisas novas que estão por vir aí durante horas. Eu acho que, para quem está escutando aqui, acompanhando, é bem impressionante a gente falando de imagem, o que o Photoshop fez para embutir AI dentro do aplicativo, assim, de você colocar o rosto da pessoa e ela criar o corpo, fotos cortadas. Trocar o rosto da pessoa de um filme. É o Thiago que está jogando aquela partida de basquete. Bizarro. Isso vale para foto, isso vale para edição de vídeo. Você pede, eu gostaria de iluminar o rosto da pessoa. Antes dava um trabalho de meia hora para você conseguir fazer, agora é simplesmente um pedido via chat, via texto, e você consegue fazer IA fazer. Então, cara, vai vir muita coisa ainda. Estamos no começo dessas transformações e também no começo dos problemas, porque eu acho que o Guga falou uma coisa boa no começo, assim, são novas facilidades e, mais uma vez, novos problemas. Uma das discussões que a gente tinha lá fora, no Web Summit, era, falei, quem é o dono da resposta que IA dá? Se você pedir para IA criar uma foto e você usa essa foto para fazer propaganda, essa foto é sua? Porque você fez o prompt? Se você cria uma foto de Harry Potter usando laranja e vai ter uma foto lá, será que eu não estou infringindo os direitos autorais de Harry Potter? Isso não tem regulamentação ainda. Então a gente vai precisar ter muita discussão, muita coisa ainda sobre IA, vai ter muita regulamentação. Estamos no começo, a gente pode bater outros papos e evoluir sobre isso. Então, se vocês gostaram, pessoal, desse assunto, compartilhem, deem um like aí pra gente ter certeza que esse é um assunto que vocês querem escutar mais vezes. Sugiram novos assuntos pra gente debater aqui. Mas eu queria passar, antes de fazer a brincadeira da roleta do varejo com vocês, e eu já explico o que é a roleta do varejo, eu queria pedir as considerações finais de vocês, então uma mensagem final de cada um, ou só um agradecimento, e a gente já entra direto na roleta do varejo. Eu só tenho a agradecer. Momento histórico aqui na edição 1. Tomara que o pessoal tenha tido paciência e tenha conseguido aí agregar alguma coisa à vida de quem está aí conosco. Boa, bom, agradeço também, estar com essas duas feras aqui, é um prazer enorme. Acho que é um momento muito legal de compartilhar conhecimento e informação. E acho que é isso, a IA tem um caminho maravilhoso pela frente e a gente tem coisas boas, virão, com certeza. Pessoal, vamos agora para a nossa segunda etapa, que é uma etapa que a gente fez para ser divertida, para entender um pouco mais a vida de vocês. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai rodar uma roleta, que é a nossa roleta do varejo, onde ela tem 4 tópicos e dependendo do tópico que cair, eu vou direcionar a pergunta aleatória aqui para vocês. Quais são os tópicos, tá? A primeira coisa é 5 minutos de varejo. Se cair nos 5 minutos de varejo, eu vou pedir para que vocês falem uma tendência que está acontecendo no varejo que vocês estão de olho. Se cair na vitrine aberta, eu vou pedir para que vocês compartilhem uma cagada, um erro, alguma coisa que vocês fizeram na vida de vocês que gerou muito aprendizado. Se cair na alma do negócio, eu vou pedir para que vocês falem uma história surpreendente que vocês tiveram com o cliente de vocês e que vocês também aprenderam, mas olhando para o cliente. E se cair em inventário, eu vou pedir uma indicação de uma pessoa ou de um livro para que a gente deveria monitorar que vocês acham interessante. Vamos para essa brincadeira agora? Vamos lá, roda a roleta aí, produção. Eu gosto de inventário. Inventário, tá bom. Então, cara, o inventário é o seguinte: a gente quer uma indicação de material, vídeo ou pessoa que vocês acham que todo mundo precisa conhecer. Pode começar por Guga. Guga, dá uma indicação pra gente. Eu acho que todo mundo deveria ir reler o The Goal, né? A meta do Goldratt. Me parece que a gente tem muita chance agora de ser menos forecast e mais
agir rápido conforme a demanda. Eu acho que daria essa dica. E eu acho que também uma coisa mais humana, eu seguiria o Fred Jelly lá. Eu acho que tem boas ideias para essa atual conjuntura, onde a inteligência natural é a mãe de tudo. Boa, Brunão, uma indicação pra gente? Pô, tem um cara que eu tô seguindo ultimamente. Eu sempre fui um cara muito técnico, né? E caras de tecnologia tendem a não olhar muito pra ponta no uso. Tem um cara que eu tô há algum tempo já seguindo e todo o time tá seguindo muito, que é o Don Norman. Don Norman foi vice-presidente da Apple de design, né? E ele fala muito sobre o design simples das coisas, né? Pensar no uso, observar o uso. E eu acho que o momento da IA tem muito a ver com isso. IA é algo complexo, difícil, e conseguir transformar a IA na experiência e colocar a IA na experiência é um desafio. E o que ele tem, o que eu tenho consumido dele, principalmente o livro dele, o Design de Todas as Coisas, né? Como você de forma simples consegue transformar as coisas, acho que é uma boa dica. Excelente. Vamos rodar mais uma vez a roleta pra gente ver onde vai cair? Vamos lá, então. Se quer inventário de novo, eu quero mais uma dica, tá? Vamos lá. Opa, vitrine aberta. Vitrine aberta, pessoal, é que a gente vai pedir que vocês falem uma coisa super interessante, assim. Qual a maior cagada que você já fez na sua empresa ou na sua vida profissional? Compartilha rapidinho com a gente, eu acho que tem muito aprendizado dos erros. Quem quiser começar. Vai, começa, Bruno. Assim eu penso, tem tantas Quando não dá, cagadas Guga, pra eu nunca errei, escolher, cara. Eu não consigo. Mentira. Tem uma coleção. Tô escolhendo qual aqui que eu vou falar. Ó, eu acho que tem uma que tem a ver com o que eu uso hoje, que é recente, sobre Conversational Commerce, né? Eu comecei isso trabalhar com isso faz uns 7 anos. E alguns anos com o WhatsApp, eu peguei um cliente nosso, ainda era muito caro o WhatsApp para ativar, né? Mandar mensagem. Eu falei, não, deixa comigo. Eu vou fazer aqui um programinha que abre o WhatsApp Web, manipula o WhatsApp Web e dispara a mensagem para você. Eu bloqueei a conta inteira do cliente. WhatsApp, Facebook, Instagram, eu consegui fazer uma arte que, olha, foi uma lição bem cara. Bem duro. Eu acho que eu cometi tantas cagadas, mas como varejista, talvez ter subestimado a gestão, acreditar que boas ideias seriam suficientes para ganhar o mundo. Eu acho que o varejista hoje, ele realmente, assim como eu, a gente carece muito de informação na gestão e eu quase quebrei mais de uma vez por não cuidar bem disso. Eu acho que isso é realmente um aprendizado. E, puxa, mas tem muitos, Thiago, assim, que eu diria. E eu acho que um mais conceitual seria ter menos certeza e mais curiosidade, né? Eu acho que esse é um aprendizado importante que a gente, quando já não é careca por opção, né? Que foi a vida que fez isso, diria isso, né? Ter menos convicção é hora de a gente não ter muitas convicções. Excelente, Guga, e excelente, Bruno. Muito obrigado pela resposta, por esse momento mais pessoal de vocês. E essa é a nossa roleta do varejo. Espero que vocês tenham gostado da brincadeira que acompanhará aí os nossos pods do varejo. Então, pessoal, foi um prazer receber vocês. Realmente é histórico aqui. A gente criou essa estrutura aqui dentro da Lynx para a gente poder receber clientes, autoridades do varejo, para a gente gerar conteúdo para o mercado com esse propósito de ser a empresa que move o varejo. E eu queria encerrar aqui o nosso primeiro podcast, que esse seja o primeiro de muitos, que vocês que estão assistindo a gente aí no seu serviço de streaming de preferência, siga a gente, curta, compartilhe esse conteúdo, ajude a gente a chegar em mais pessoas. Esse é o nosso grande propósito, em de verdade gerar conteúdo para o varejo. Então, conto muito com vocês e gostaria de ver aí nos comentários recomendações. A gente vai estar acompanhando, lendo temas que vocês gostariam que a gente abordasse aqui dentro do nosso pod do varejo, que a gente vai trabalhando para ler tudo e trazer os melhores conteúdos possíveis aqui para vocês. Pessoal, muito obrigado por terem acompanhado esse episódio. Eu sou o Thiago Melo, responsável aqui por estratégia de produto e o marketing da Lynx, e foi um prazer receber Guga, especialista aqui em transformação digital e também responsável pelos novos negócios aqui da Lynx, e o Bruno, que é head aqui da unidade de negócios que cria produtos de inteligência artificial para o varejo. Pessoal, um grande dia para vocês e até a próxima aqui no nosso Pod do Varejo.